Para você, advogado, que está sendo procurado por uma pessoa para ingressar com um processo trabalhista, é importante que, quando você recebe seu futuro cliente, você faça como um médico. Comece a fazer um diagnóstico completo daquilo que ele está pleiteando. Primeiro, você procure tirar do seu cliente toda aquela ira, aquela insatisfação, aquela raiva que ele está tendo em relação ao seu empregador, ao seu ex-empregador, e procure saber dele realmente tudo o que aconteceu e como aconteceu. Para que, na hora de você formar a ação trabalhista, na hora de você incluir todos os pleitos nos seus embasamentos legais, você possa colocar realmente aquilo que ocorreu, sem ter assim aquele emocional carregando o pedido, que é uma das coisas que normalmente acontece. O cliente procura você e fala: não, essa empresa é abusiva, ela aproveita demais dos trabalhadores, não paga nenhum direito, isso e aquilo. Bom, muito bem, então vamos a todos os direitos. Como eu já disse em outras falas, primeira pergunta é: você é de que categoria? Dos comerciários, muito bem. E a sua empresa é de que categoria? Ela vende materiais de construção, muito bem. Então, você é do Sindicato dos Empregados no Comércio e sua empresa é do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, ou então do comércio de materiais de construção, enfim, dependendo do local onde você vai estar, você tem o sindicato patronal que representa essa futura reclamada. Feito isso, você vai pesquisar a convenção coletiva que possa existir, que atende a essas duas categorias: comércio de materiais de construção e empregados no comércio. Dentro dessa convenção coletiva, você vai encontrar vários direitos que deverão ser questionados aí com o seu futuro cliente. E, em paralelo a esses direitos, aí sim, ele complementa com aquilo que ele, num primeiro momento, julgou ser irregular. E aí você, como um bom profissional do direito, vai estabelecer se procede ou não aquela irregularidade. E disso extrair aquilo que se faz necessário colocar no processo trabalhista, com seus cálculos, com seus valores, bem próximo da realidade do que o trabalhador tem a receber. Concluído essa etapa, aí vem a etapa que também eu julgo importantíssima, que é a preparação do seu cliente. O que vem a ser a preparação do seu cliente? É fazer com ele algo como se fosse o que nós chamamos muitas vezes de teatrinho, mas não um teatrinho falso, e sim um teatrinho realístico, e contar como que será e como que serão feitas as perguntas e a audiência em si. Você pode ter uma audiência em que serão ouvidas as partes, tanto o reclamante como reclamada. Você pode ter ainda, complementando a essa oitiva, também as testemunhas deverão estar participando, e ainda, complementando mais ainda, se for o caso, e se houver aí
pleitos de adicionais de insalubridade ou periculosidade, ter a participação de um perito. Mas o importante aí, você como profissional, é orientar o seu cliente de como que a audiência ela tem seu começo, meio e fim. Quando ele for ouvido, como que tem que ser a postura dele, mesmo agora por videoconferência, como que ele tem que responder ao juízo, não tentar enrolar, responder o que não está sendo perguntado, porque isso só atrapalha. Então, quando for feita uma pergunta, ela tem que ser objetiva. Num exemplo prático, 1 mais 1 é igual a quanto? O reclamante tem que responder 2. E não florir isso daí, desviar e não responder objetivamente. Ele tem que responder objetivamente. Então, você tem que orientar o seu cliente para que, quando lhe for perguntado, você responda exatamente o que está sendo perguntado. Não fale nem mais nem menos. O máximo que você deva fazer nesse sentido é talvez um esclarecimento daquilo que você está respondendo. Nada além disso. E ficar atento para que o texto que o juiz está ditando para o secretário seja exatamente aquilo que você respondeu. Então, veja que há uma grande diferença entre o que acontecia muito no passado e que sempre dava errado. O advogado chegava para o reclamante ou a testemunha e falava: olha, eu vou te perguntar X e você me responde Y. Eu vou perguntar assim e você me responde assado. Engano. O advogado não pergunta nada. O advogado pergunta, na realidade, ele fala ao juiz o que ele quer saber e quem pergunta é o juiz. Então, se eu quero saber se o reclamante fazia trabalho extraordinário, o juiz vai perguntar para ele, não dessa forma. Ele vai perguntar assim: qual é o horário de trabalho seu? Qual era, né, o horário de trabalho seu? E ele vai dizer: então o senhor trabalhava em horário extraordinário? Sim. Todos os dias? Então, a pergunta é feita de forma diferente e quem faz é o juiz. Agora, se você não prepara o teu cliente, o reclamante, antes da audiência, e se você não conversa com as suas testemunhas também antes da audiência, todo esse trabalho que você teve da preparação do processo trabalhista pode ir água abaixo. Por quê? Porque você pode ter uma surpresa. Volto a dizer algo de um processo em que eu estive pelo lado da empresa e do outro lado tinha uma reclamante. Então usem o oposto, como se vocês fossem um advogado da reclamante. Ela pleiteou hora extra no horário de intervalo para refeição e descanso. Eu fiz a pergunta, na realidade eu disse ao juiz o que eu queria saber. E o juiz perguntou. A pergunta dele foi a seguinte: que horas que a senhora saía para o almoço? Eu saía meio-dia. Muito bem. A senhora almoçava no local? Onde que a senhora almoçava? Almoçava próximo. O que é esse próximo? Não, eu pegava o carro e em 15 minutos estava no restaurante. Que tipo de restaurante era? Era um self-service. Tá. Quanto tempo levava para a senhora fazer, para se servir e fazer a refeição? Uns 25, 30 minutos. Pois bem. E depois a senhora retornava para o serviço, levava mais 15 minutos. Perfeito.
ela simplesmente se condenou, porque ela disse exatamente o que precisava ser dito e que havia de erro no pedido, porque estava sendo pedido 1 hora de jornada extraordinária, teoricamente porque ela não fazia refeição, ou que fazia refeição em 15 minutos. Então, com isso, tinha 45 minutos que ela ficaria à disposição da empresa, e ela mesmo provou o contrário. Então, é importante que o advogado, ele converse, ele prepare aí, não entenda que é colocar palavras na boca do reclamante ou da testemunha, mas prepare o seu contencioso ali em relação àquilo que vai ser perguntado, que esteja claro para o reclamante e para as tuas testemunhas. Eu já tive casos em que me foram apresentados 3 testemunhas. Eu optei por ouvir só uma, porque as outras 2, elas não conheciam muito bem do assunto e pelo que me responderam quando desse, digamos, preparo, não me convenceu. Então poderia ser extremamente prejudicial no resultado do processo. Então, em síntese, a responsabilidade do advogado, ela é muito grande quando você tem sobre os seus ombros aquilo que vai ser o dia de amanhã desse reclamante. E principalmente, depois que ocorre a audiência, tudo por completo fica na mão do advogado. São os prazos, são os recursos que têm que ser apresentados, tem que ser ainda as informações que você tem que estar participando ao seu cliente, tem que, eventualmente, a participação do seu cliente e até de assistentes e sua própria em laudos de perícia. Então, a responsabilidade do advogado não se finda simplesmente no ato da contratação, da elaboração da peça inicial e da audiência. Muitas vezes, uma audiência simples, sem nenhum requinte, sem oitiva de testemunhas e numa tentativa de acordo. E que muitas vezes também, lamentavelmente, o reclamante entra com uma ação pedindo 100, que nem é o caso que eu tive recentemente, e que depois se encerra com um acordo por R$5.000. Você fazer um acordo de 5% daquilo que foi pleiteado. Então, essa é uma situação que todos nós, advogados, devemos ter atenção, porque a nossa responsabilidade é muito grande para com os nossos clientes. Eles, quando nos passam a procuração, eles deixam que nós venhamos a falar em seu nome e assumir as responsabilidades que devem ser assumidas.